Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Seja bem-vindo aqui à nossa live da Semana da Virada. E nessa live do 12h30, nós queremos compartilhar alguns testemunhos, mas também queremos compartilhar a palavra de Deus com você. Ontem nós compartilhamos, com todas as células, nós transmitimos a ministração para as células e, obviamente, também para todos aqueles que quiseram se conectar conosco aí pelo YouTube ou pelo Instagram. Foi uma noite abençoada e eu compartilhei com você uma chave espiritual. E é isso que eu vou fazer com você aqui em todas as ministrações. Então, nessa ministração agora, eu quero compartilhar uma outra chave espiritual. Ontem eu falei para você que só recebe de Deus aquele que entende que é amado. Nós temos que permanecer no amor de Deus se nós queremos ver o seu milagre operando em nós. Agora, não é difícil entender que somos amados. É um fato histórico. Há 2000 anos, Deus se fez gente e tomou o nosso lugar na cruz. Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Deus provou que nos ama na cruz do Calvário. Você tem que saber isso e crer. Quando você crê que é amado, coisas boas começam a acontecer com você. É uma base, é um fundamento, ok? Tudo começa aí, entendendo que é amado e permanecendo nesse amor. O Senhor disse para nós permanecermos no seu amor, no amor dele por nós. Muitas pessoas confiam muito que elas amam a Deus. Não, mas a chave do Evangelho é que ele nos amou. Muitos acreditam muito que se eles ofertarem, se eles derem, vão mover o céu. Mas a chave do Evangelho é que ele nos deu tudo, nos deu Cristo. Ele nos amou, ele nos deu, ele veio a nós, a obra toda é dele. Cabe a nós apenas crermos. Então você não tem que confiar no seu amor a Ele, na sua oferta que você dá para Ele, na sua obediência a Ele, não. Confie na obra dEle por você. Isso é o Evangelho. É Ele fazendo por você. Eu sei que isso soa muito ruim para algumas pessoas, que acham que elas é que têm que dar, elas têm que fazer, mas o centro do Evangelho é Ele dando para você e é de graça. Está me ouvindo? É de graça. Mas eu quero compartilhar com você, antes de ler aqui alguns testemunhos, uma segunda chave espiritual fundamental para que você possa, nesse ano 2023, realmente desfrutar da promessa de uma casa cheia. Essa é a promessa do Senhor para nós como igreja e para você individualmente. Como igreja, nós cremos que a casa estará cheia, porque muitos vão se converter, muitos serão tocados pela mensagem do Evangelho e serão transformados. Mas você também, aí na sua vida pessoal, na sua casa, você pode experimentar o ano da casa cheia. Amém? Cheia de tudo aquilo que é bom, como está lá em Deuteronômio 6:11. Depois você leia. A primeira chave foi crer que é amada. A segunda chave é aprender a entrar no descanso. Descanse na provisão de Deus. Amém? Todo mundo tem um certo nível de estresse, ansiedade. Todo mundo tem isso na sua vida em alguma medida. Mas precisamos de compreender que quando isso ultrapassa uma certa linha, vira outra coisa. Se torna algo, vamos dizer assim, que é maligno, é opressão maligna. O que é ansiedade? Ansiedade é angústia em relação a incertezas que nós temos em relação ao futuro. E toda ansiedade é caracterizada por quê? Pelo quê? Agitação, inquietação mental, e está sempre relacionada com o que pode vir a acontecer no futuro, seja um futuro próximo ou distante, seja um futuro real ou imaginário. Isso é ansiedade. Não é da vontade de Deus que você viva assim. O inimigo quer te manter preso na ansiedade, na preocupação. O Senhor quer te libertar. O que causa a ansiedade? Então, a ansiedade ela é causada por ameaças, ou ameaças reais, ou coisas que nós imaginamos. Nos sentimos vulneráveis, desprotegidos, então nos enchemos de angústia, de medo, de preocupação. Pastor, que tipo de ameaça você está falando? Ameaça de todos os tipos, Ameaça de rejeição, ameaça de violência, ou ameaça de doença, pobreza, morte. Há uma variedade muito grande de ameaças, mas a ansiedade ela sempre tem 3 elementos principais.
Quantos elementos? 3. Insegurança, desamparo e isolamento. Quando esses 3 elementos eles agem juntos, o resultado é uma crise de ansiedade. Insegurança, desamparo e isolamento. O que é insegurança? É a percepção, como eu disse, de que algo ruim pode acontecer. E você não pode fazer nada a respeito disso. Isso gera o que em você? Desamparo. Insegurança, né? Percepção, expectativa de algo ruim. Desamparo, né? Uma sensação de impotência. Não posso fazer nada para impedir ou mudar. E junto com isso vem o isolamento. O que é o isolamento? Não tem ninguém para me ajudar. Insegurança, desamparo e isolamento. Isso gera ansiedade. Quando esses 3 fatores se alinham, o resultado é insegurança. O resultado é medo, ansiedade. Pastor, mas a gente não pode se sentir inseguro? Sim, não é questão de poder, é um fato. Né? Todos nós, em algum momento, nos sentimos inseguros, mas a realidade é que você é guardado pelo poder de Deus. Você é guardado pelo Pai. A promessa do Senhor é que nós podemos nos achegar ao trono da graça. Não é maravilhoso isso? Trono da graça, não é trono de juízo, não é trono de condenação, trono da graça, em tempos de necessidade, não é? Você pode se achegar para receber. Vamos ler, Hebreus 4, verso 16. Diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Trono da graça, lembra disso? Não é do juízo, não é da condenação, não é trono da ira. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Achegue-se confiadamente. Então, a ansiedade ela é sempre resultado de uma crença errada a respeito da graça de Deus, da bondade de Deus. Né? Muitas pessoas presumem, isso é uma coisa que eventualmente nós presumimos, né? Que nós somente seremos ajudados por Deus se nós merecermos. Se tivermos um comportamento muito bom, se tivermos feito por merecer. Mas, quando nós olhamos para nós mesmos, nós nunca vemos esse merecimento. E o resultado é sempre o quê? Insegurança, desamparo e isolamento. Se você quer experimentar do Senhor, nesse ano 2023, comece descansando nele. Porque há uma relação entre favor e descanso, graça e descanso. Você sabe, quando uma palavra é mencionada pela primeira vez na Bíblia, normalmente tem uma verdade espiritual muito importante associada com ela, que nós temos que aprender. E a primeira vez que a palavra graça é mencionada na Bíblia, está lá em Gênesis 6, verso 8, que diz assim, que Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Quando um versículo é colocado assim, e a gente não tem nenhuma explicação, né, por que Noé achou graça, aí é importante você pesquisar o significado das palavras. E o nome Noé, no hebraico, Noar, ele significa literalmente descanso. Descanso. Então, se você pega o versículo, projeta de novo, e você no lugar de Noé, você coloca a palavra descanso, que é o significado da palavra Noé no hebraico, você vai entender o quê? Que descanso achou graça diante do Senhor. Essa é uma verdade muito poderosa. O descanso encontrou graça. Isso significa que quanto mais você descansar na obra consumada de Jesus, entendeu? Quanto mais você se esforçar para se manter no descanso, mais a graça vai operar na sua vida e vai te levar a experimentar bênçãos sobre bênçãos. Quando você coloca a mão no trabalho, nos estudos ou nas suas tarefas domésticas, sabendo que o favor de Deus está sobre você, o que vai acontecer? Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ver provisão sobrenatural. Então, aprenda a descansar, encontrar graça aos olhos do Senhor. Vá com calma, descanse no amor dele por você. Descansar no Senhor é a coisa mais responsável que você pode fazer. Porque a nossa tendência é acreditar que ficar preocupado
É uma maneira de expressar maturidade, responsabilidade. Não é assim? Se eu não cuido dos meus filhos, dos estudos deles, então eu não sou uma mãe responsável. Então, se eu não fizer horas extras no trabalho, 7 dias por semana, para ganhar mais dinheiro, para cuidar da minha família, então eu não sou um pai responsável, eu não sou um bom pai. Então, eu não discuto que a sua motivação é boa, você quer abençoar a sua família, mas ficar preocupado, se estressar, não apenas vai prejudicar a sua saúde, seus relacionamentos, mas também vai sufocar a provisão da graça de Deus para a sua vida. Então, a coisa mais responsável que você pode fazer para abençoar a sua casa é aprender a confiar e descansar. Deus não pode agir livremente na sua vida quando você resolve se colocar no caminho dele. Quando você faz isso, você o impede. Como é que você pode impedir a Deus? Quando você fica preocupado, estressado, agindo por medo. Então lembra disso. A coisa mais responsável que você pode fazer por você e pela sua família é relaxar, descansar. Descansar no amor, no favor de Deus por você e sobre a sua família. Então, sai um pouco de cena. Deixa o Senhor Jesus fazer por você o que você não pode fazer por você mesmo. E quando você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, você não apenas vai obter muito mais resultados, mas você vai experimentar o quê? Paz, descanso. A promessa do Senhor é que se nós formos a Ele, nós encontraremos, acharemos descanso para a nossa alma, como está lá em Mateus 11, 28 e 29, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração e achareis descanso. Essa é a promessa do Senhor. Achar que você encontre descanso, que o descanso do Senhor te envolva. Mas você sabe, nesse texto de Mateus, você vê um descanso que é dado e um descanso que é achado. Vamos ler. Projeta, por favor, Mateus 11, 28. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Se você está cansado, sobrecarregado, o Senhor diz, vem a mim e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro descanso. Esse descanso o Senhor é que produz em você. Esse é o descanso do perdão. Esse é o descanso da aceitação. Você é aceito diante de Deus. Te é dado. Não é? É dado. Mas depois tem um outro descanso que diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e então você vai fazer o quê? Você vai achar descanso. Então, você tem um descanso, um alívio que você ganha, mas tem um outro descanso que você precisa conquistar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas tem tantas coisas para eu fazer todo dia. Eu tenho que levantar de manhã, eu preparo meus filhos para levar para a escola, né? Depois eu tenho que terminar coisas do meu trabalho, depois eu tenho que dirigir uma reunião, eu tenho que procurar um cliente, eu tenho que recomendar um amigo. É como se eu estivesse trabalhando o tempo inteiro agitado. Talvez essa seja a sua história. Mas se tem uma coisa que nós temos que priorizar todos os dias, é isso. Procurar nos esforçar para descansar. Como é que é isso, pastor? Esforçar para descansar? Exatamente isso. É isso que está lá em Hebreus 4, verso 11. Olha a ordem bíblica. Esforcemo-nos, pois, por entrar no descanso. Temos que nos esforçar para descansar. Né? Isso, na gramática, é chamado de oxímoro. Né? São duas coisas aparentemente contraditórias. Esforçar para descansar. Né? Como é que nós podemos nos esforçar para descansar? Mas isso é exatamente o que Deus quer que você faça. Nossa tendência natural é da agitação, preocupação, pressa para realizar tudo, para fazer tudo. Mas Ele quer que você priorize um tempo diante dele, para você descansar. Deixa que o amor de Deus, a palavra de Deus, palavra da graça, encha o seu coração e limpe de toda preocupação e de todo medo. Então, você tem que se esforçar, esforça para colocar o descanso de Deus em primeiro lugar na sua lista de prioridades todos os dias. Respirar fundo e dizer, Senhor, eu descanso nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor está tomando conta dessa situação, da minha casa, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha necessidade. Quando você está em repouso, a graça de Deus pode fluir através de você.
entendeu? E essa graça fluindo, ela vai realizar tudo o que precisa ser feito. Você nem vai perceber, mas o seu trabalho vai render muito mais. Então, descanse na provisão de Deus para você hoje. Pastor, mas como é que é isso, descanso, pastor? Eu tenho que fazer tanta coisa. Será que eu tenho que ficar parado na minha casa sem fazer nada? Então, preste atenção. Descanso não é inatividade. Descanso não é inatividade. Não é você se trancar na sua casa, no seu quarto e falar assim, não, tudo vai vir até mim. Né? Eu não tenho que ir atrás de nada. Não, não é isso. Descanso não é inatividade. Descanso é uma atividade conduzida por Deus. Infelizmente, né, tem aqueles irmãos que são imaturos. E eles não entendem o que realmente significa descansar. E alguns acham que descansar significa que ele não tem que fazer mais nada. Ele vai agora esperar tudo. Vai ter uma provisão celestial e tudo vai aparecer magicamente diante deles. Não, isso é tolice. O descanso bíblico não é inatividade, é atividade guiada pelo Espírito. Deus nos abençoa quando nós confiamos nele e caminhamos com fé. Então, por exemplo, vamos supor que você está procurando, né, um namorado, uma namorada, um companheiro para você passar a sua vida. Então, você está procurando alguém, você não pode ficar em casa esperando por essa pessoa especial. Você não pode esperar que uma pessoa totalmente estranha vai aparecer na porta da sua casa e vai te pedir em casamento. Não funciona dessa maneira, entendeu? Mas você precisa descansar. Então, se você descansar no favor de Deus e você se colocar à disposição, por exemplo, para encontrar essa pessoa, participando do trabalho da igreja, participando da célula, se envolvendo na vida da igreja, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai dirigir os seus passos, vai fazer com que o seu caminho se cruze com aquele que vai ser o seu futuro marido. Está entendendo? Mas tudo no descanso. Então isso vale para qualquer tipo de provisão, qualquer tipo de suprimento. Você está procurando, está precisando de um emprego? Não fique na sua casa fechado. Saia. Vai fazer aquilo que você faz normalmente. Né? Procure portas abertas, procure situações favoráveis. E enquanto você faz isso no descanso, o Espírito Santo vai te dirigir exatamente para o lugar para onde você tem que ir. Amém? Ele já realizou tudo por você, para que você agora receba o melhor de Deus. Então, descanse no favor, descanse no amor de Deus, que é infalível por você. Então, quando você andar com fé, você verá que Ele vai te abençoar além da sua expectativa, além dos seus sonhos. Tudo porque você descansou. Então, antes de você sair da sua casa, todos os dias de manhã, faça uma oração de entrega, de descanso. Lança fora toda a preocupação, confia que o Senhor vai te dirigir em todos os aspectos naquele dia. Não tem que ser um tempo longo, mas é importante que você faça. Agora, nós estamos na virada, vamos começar um novo ano. Um novo ano é sempre uma nova etapa, um novo momento, né? Desafios novos, é preciso começar no descanso. Lança fora toda a ansiedade, toda a preocupação daquilo que você espera receber no ano que vem. Apenas descanse e comece a viver a sua vida e você vai ver que portas se abrirão diante de você. Mas, pastor, tem horas que eu não consigo, a ansiedade ela vem, toma conta de mim, parece que eu não tenho poder sobre ela. Eu entendo o que você está falando. Você sabe, eu vou te dar uma sugestão espiritual, de coisas que eu aprendi e tenho feito e realmente funciona. Uma das coisas que eu faço em momentos quando eu estou muito cansado é orar em línguas. Lá em Isaías 28, verso 11, diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Então o profeta Isaías está descrevendo aqui o falar em línguas. E ele diz que o falar em línguas é descanso, refrigério. Depois, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo pega esse mesmo texto para confirmar que Isaías está falando de línguas estranhas. Então, quando um crente fala em línguas, ele está entrando no descanso. Paulo diz também que quem fala em línguas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, verso 4, diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica.
Entendeu? E o que eu tenho aprendido na minha experiência? É claro que eu aprendi isso ouvindo de outros homens de Deus, mas a prática mostra a realidade disso. Você sabe, especialmente naqueles momentos em que eu estou muito cansado, às vezes acontece de eu fazer viagens longas e eu chego quase na hora já de pregar, de ministrar, entendeu? E eu me sinto assim tão cansado, a minha mente tão cansada, o que eu faço nessas horas? Eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas. À medida em que eu oro em línguas, de uma maneira sobrenatural, o poder do Espírito Santo vem e eu consigo pregar com a minha mente limpa, tranquila, com clareza. Entendeu? Eu descobri que a melhor maneira de relaxar, de entrar no descanso, é orando em línguas. Então, faça isso o tempo todo, faça isso todo dia. Você pode orar em línguas baixinho, enquanto você está andando no carro, para o trabalho, durante uma pausa que você tem ali no seu trabalho, no café. Se você é uma dona de casa, né? Ora em línguas enquanto você cozinha, enquanto você cuida das coisas da casa. Apenas deixa o Espírito Santo te envolver. Você vai ver que o descanso do Senhor vai entrar no seu coração. E você vai experimentar provisão sobrenatural sobre tudo que você faz. Amém? É como eu te disse, né? O descanso é atividade guiada pelo Espírito Santo. E um dos grandes benefícios de quando você ora em línguas é que você fica sensível à orientação, à direção do Espírito. Amém? E o Espírito Santo vai sempre te guiar para a vitória, para o sucesso, para a abundância. Quanto mais você ora em línguas, mais você vai perceber a direção do Espírito Santo de Deus. E ele vai tirar você para fora, às vezes, do vale da depressão, vale da dívida, da enfermidade, e vai te levar para um lugar elevado de saúde, de plenitude. Amém? Então, permaneça em paz. Não é fácil você ficar em paz. Não é fácil você permanecer no descanso quando você está passando por uma tribulação muito grande. Tem uma história que eu acho fascinante, ela sempre me impressiona na palavra de Deus, que é a história da mulher sunamita. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Em 2 Reis, no capítulo 4, você vai encontrar a história da mulher sunamita. Diz a palavra de Deus que Eliseu era um profeta e ele sempre passava pela casa dessa mulher, que era uma mulher muito próspera, bem de vida, ela e o marido, não tinham filhos. Ele sempre passava por lá para orar. E ele hospedava na casa dela. E um dia essa mulher falou para o marido. Ela disse, olha, a gente está vendo que Eliseu é um profeta, é um homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele aqui em casa. De maneira que quando ele estiver passando por aqui, ele pode entrar para o quarto e orar lá. Vamos colocar uma cama, uma escrivaninha, né? Vamos colocar um espaço para ele ter privacidade de orar. Então eles construíram, fizeram isso. Eliseu ficou assim, agradecido demais. Eliseu tinha um discípulo chamado Geazi. Ele então fala para Geazi, Geazi, essa mulher sunamita é uma pessoa muito, muito bondosa. O que nós podemos fazer por ela para retribuir a bondade dela? E a Bíblia fala então que Geazi imediatamente falou para ela, falou, olha, o marido dela já é velho e ela não tem filhos. Já deu a dica para Eliseu. Eliseu manda chamar essa mulher, a sunamita, e diz para ela, olha, daqui a 1 ano você vai acalentar um bebê no seu colo. Eu acho essa história tão maravilhosa, por quê? Porque você já ouviu falar, e é verdade, no princípio da semeadura e colheita. Aquela mulher semeou na vida do homem de Deus. Jesus diz que se você der um copo de água para um profeta, você vai ganhar o galardão do profeta. Aquela mulher, ela resolveu fazer um quarto para abençoar o profeta. Uma cama, um lugar confortável. Ela não tinha expectativa de colher nada grandioso. O coração dela era só de abençoar. Mas veja, ela não imaginava que aquele quarto depois seria a semeadura de um filho. Ela pensou que estava construindo um quarto para o profeta, mas Deus falou, não, esse quarto agora vai ser o quarto do seu filho, o filho que eu vou te dar. Olha a surpresa que aquilo não foi. Então, tenha muito cuidado. Seja cuidadoso para sempre semear. Entende? Porque semeaduras, às vezes você pensa assim, eu semeei dinheiro, vou colher dinheiro. Aquela mulher semeou dinheiro, mas ela colheu filho que ela não tinha. Veja, a distância entre a semeadura e a colheita, a diferença. Algo extraordinário, não é verdade? Bom, mas a história
Não para aí. A Bíblia fala então que ela ficou tão feliz, um ano depois, o menino nasceu. E o menino nasceu e já estava grandinho. E um belo dia, o menino morreu. Vamos ler? Pega aí a sua Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Verso 18, 2 Reis 4, 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, aqueles que colhem. E disse ao seu pai: ai, é minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou, levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Morreu no colo da sua mãe. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Você lembra do quarto, que era para o profeta? Ela colocou o filho lá. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Esse aqui que eu quero falar com você. O menino tinha acabado de morrer, ela colocou o corpo dele na cama de Eliseu e saiu para procurar o profeta. O marido perguntou: mas por que você está indo lá? Por que você está indo atrás de Eliseu? E ela respondeu, na nossa Bíblia está escrito: não faz mal. Não faz mal. É assim que está traduzido aqui. Mas no original, ela respondeu só com uma palavra. Eu posso te dizer isso porque eu tenho acesso aqui aos originais, tem um aplicativo que me dá o significado, e o que ela falou aqui foi apenas shalom. Ela disse só uma palavra, shalom. Shalom significa paz. Fique em paz, eu estou em paz. Quando você não souber o que dizer, apenas diga shalom. Diga shalom diante de qualquer luta que você enfrentar. E a Bíblia fala então que ela vai até o Monte Carmelo, onde estava Eliseu, e Eliseu vê ela chegando de longe. Eliseu vê ela chegando de longe. E manda o seu discípulo perguntar. Vamos ler? Verso 26. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Mais uma vez, no original hebraico, não está escrito tudo bem. Está escrito shalom. Ela respondeu: shalom. Presta atenção, seu filho estava morto lá no quarto. E o profeta perguntou: está tudo bem com o menino? E ela falou: estou em paz. Eu estou em paz. Mesmo que o seu filho tivesse morto sobre a cama, ela continuou dizendo: estou em paz. Continuou declarando que estava tudo bem. Quando ela encontra o profeta, ela não diz nada sobre o filho. Nada. E Eliseu teve que descobrir pela revelação do Espírito. Mas, resumindo a história, no final ela voltou para casa com um milagre. Estou te contando toda essa história porque a resposta que essa mulher dá é algo extraordinário. A mulher não falou o que estava sentindo, e ela devia estar sentindo muita angústia, mas ela falou o que ela cria. Ela liberou uma palavra declarando o quê? Paz, shalom. Shalom. Eu creio que nós guardamos o nosso coração guardando as nossas palavras, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então há uma relação íntima entre as palavras e o coração. Então, como aquela mulher, é preciso declarar shalom. Como é que está o seu trabalho? Talvez tenha até uma ameaça de demissão, ou talvez você foi demitido nesses dias, mas sua resposta é shalom, eu estou em paz. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha casa. Essa foi a atitude daquela mulher, por isso ela teve o filho dela de volta. O menino ressuscitou. Ressuscitou. Porque a atitude dela foi shalom. Amém? Lança sobre o Senhor a sua preocupação. O Senhor tem cuidado de você. 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de você. Não importa a causa da sua angústia e preocupação, se você perdeu o emprego, se teve um diagnóstico de enfermidade, ou se está enfrentando lutas na família. O seu Pai te ama com amor profundo, com afeto profundo, conhece todas as suas aflições, e Ele está apenas esperando que você entregue nas mãos deles a sua luta. O problema é que nós resistimos fazer isso, porque nós pensamos que não ficar preocupado sobre um certo problema
seria um tipo de irresponsabilidade. Eu sou mãe, eu tenho que preocupar. Eu sou pai, eu tenho que preocupar. E por causa disso a gente se agarra aos problemas e fica ali se agonizando com ansiedade, porque nós pensamos que essa é a maneira adulta e responsável, né, de lidar com os problemas. O Senhor disse que a ansiedade é totalmente inútil. Ela não pode mudar nada, nem 1 milímetro da sua circunstância. E o Senhor também disse que a ansiedade, por maior que seja, não pode acrescentar nem um dia na sua vida. Então, decida hoje lançar fora toda a preocupação, toda a ansiedade. Respira fundo, entrega para o Senhor e desfruta de paz, a paz que excede todo o entendimento humano, natural. Essa verdade é muito, muito poderosa. Vou te dar mais um último exemplo, lá em Atos, no capítulo 12. Pega aí a sua Bíblia. Atos, capítulo 12. E a Bíblia fala que Herodes já tinha matado Tiago, né? Já tinha decapitado Tiago, e Pedro estava preso. No outro dia, Pedro seria decapitado, seria executado. O que você faria numa véspera da sua decapitação, da sua execução? Será que você dormiria a noite inteira? Mas Pedro dormiu. Está do versículo 1 até o versículo 11. No verso 6, diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. 2 soldados. Agora preste atenção. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Agora olha o verso 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, se fazia por meio de um anjo, porque parecia também uma visão. Ele achava que estava dormindo ainda. Olha o nível do sono que Pedro tinha. Amanhã ele vai ser morto, mas essa noite ele está dormindo um sono profundo. O anjo teve que cutucar ele para acordar. E depois que ele acordou, ele não sabia se estava acordado ou se estava dormindo ainda. Já você sentiu isso alguma vez? Isso é sintoma de sono profundo. Sono profundo. Pedro estava tão cheio de paz que foi dormir, independente do que estava acontecendo ao redor dele. Eu sempre gosto de pensar isso. Será que eu dormiria no lugar de Pedro? Tem gente que não consegue dormir antes de uma prova de concurso, uma prova de seleção. Outros não conseguem dormir esperando o resultado. Mas o sono de Pedro era tão profundo que o anjo teve que falar: rapaz, acorda, acorda. E depois de acordado, ele achou que estava dormindo. Lá em Mateus, agora eu prometo, vou encerrar. Mateus 8, 24. Você conhece a história? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, junto com os discípulos, estava no barco atravessando o mar da Galileia e veio uma grande tempestade, de maneira que o barco era varrido pelas ondas. Mas Jesus fazia o quê? Dormia. O Senhor dormia. O barco balançava de um lado para o outro, as ondas batiam contra o casco, a chuva era torrencial, o vento muito forte. Mas o príncipe da paz dormia, porque é o príncipe da paz. O seu Deus é um Deus de paz. Toda aquela situação não acordou o Senhor. Você sabe o que acordou o Senhor? Foi os discípulos gritando: mestre, mestre, salva-nos. Aí o Senhor se levanta, acalma a tempestade, né? E o mar, né? Aquela bonança. É maravilhoso isso. Essa é a paz que o Senhor tem para você. O Senhor pode trazer a paz nas circunstâncias externas. Por quê? Porque Ele já está cheio dessa paz dentro dele. Entendeu? Antes que as suas circunstâncias mudem, Deus quer te levar a experimentar paz no meio da tempestade. Não é depois da tempestade, no meio. Essa é a paz que excede toda a compreensão. Ninguém consegue entender como é que ele pode dormir numa tempestade. Ninguém vai te entender porque você está descansando no meio da dificuldade. Deixe que essa paz encha o seu coração. Amém? Tudo é possível ao que crê. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Em vez de olhar para a circunstância, olhe para o Senhor Jesus.
Amém? E descansa nele. Descansa nele. Porque ele... Você sabe, deixa eu dizer uma coisa para você também, isso é uma coisa importante, porque você está me ouvindo aqui, e eu estou te falando de promessas para o ano que vem, e a palavra de Deus diz que Deus tem um sim em todas as suas promessas. Mas muitos de nós ficamos olhando para nós mesmos, e isso nos impede de receber o milagre. Como é que nós ficamos olhando para nós mesmos? Nós ficamos perguntando, não, será que eu tenho fé para isso? Né? Será que eu tenho fé suficiente para essa bênção? Ai, meu Deus, será que eu tenho fé? Ele fica preocupado com a fé e fica olhando para isso. Em vez de olhar para sua própria fé, olha para o Senhor Jesus, Ele tem fé suficiente para você. Ah, será que eu orei com fé suficiente? Meu Deus, eu preciso tanto um ano abençoado. Então, não é uma questão de você ter fé na sua fé, é fé na pessoa do Senhor. Mesmo que a sua fé seja muito pequena, ela é suficiente. Desde que você coloque os seus olhos, a sua atenção no Senhor Jesus, na sua bondade, na sua graça, no seu favor, na sua compaixão, a fé vai fluir de você de maneira espontânea, até inconsciente. Está me ouvindo? Quando você olha para a graça do Senhor, Deus vê a sua fé. E quando Deus vê a sua fé, filho, não há impossíveis para você. O Senhor já está operando naquele momento. O Senhor já está operando de maneira poderosa. Amém? Então, esse é o tempo de você descansar. Hoje à noite vai ser a nossa primeira reunião lá no prédio. Você vai ser desafiado a crer, mas no descanso. No descanso. No descanso, com a paz que excede o entendimento, o shalom do Senhor. O Senhor vai operar no seu coração nesses dias. E você vai ganhar uma convicção que você não tinha, espontaneamente, só porque você esforçou para entrar no descanso. Acha descanso hoje, não importa o tamanho do problema. Ele vai cuidar de você. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Se você puder parar onde você está, se estiver dirigindo, puder parar no acostamento, na calçada, para a gente orar um minuto, faça isso agora. Feche os seus olhos. Pai, eu oro ao Senhor agora. Que todo espírito de inquietação, de ansiedade, ó Deus, seja agora quebrado, expulso. Que toda mente que está cheia de turbulência, ó Deus, que todo o coração que está em pânico, desesperado, como aqueles discípulos no meio da tempestade, ó Senhor Deus, traz agora o teu descanso, a tua paz, que eles creiam que o Senhor se importa, que o Senhor se importa, e agora mesmo já está operando o milagre na sua história. Pai, eu oro hoje em nome de Jesus, que cada um compreenda, ó Deus, as dimensões do teu amor, a altura, o comprimento, a profundidade, a largura, para que sejam tomados da plenitude do Senhor. Pai, eu oro hoje, Deus poderoso, que a paz que excede o entendimento possa transbordar. Ó Deus, para que eles saibam que o Senhor está no controle e o milagre está às portas. Algo poderoso já está às portas, porque o Senhor, na sua graça, já nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém? Hoje, eu não li testemunhos, já recebi alguns, mas amanhã eu vou ler, ao 12:30. Então, eu gostaria que você enviasse para mim, tá bom? Envia para a gente compartilhar aqui, porque quando você envia a bênção que você recebeu, outros ganham fé para receber a deles também. Amém? Fica na paz. E hoje, às 19h30, aqui em Goiânia, nós estaremos reunidos em todos os prédios da videira para a Semana da Virada. Te vejo lá. Fica na paz.